TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Queridos irmãos, boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus... Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver, nos amparar nessa tarde e tenhamos uma tarde de bastante proveito. É muito bom começar o ano já trabalhando, né? E com um tema muito interessante, muito propício para um bom início, um bom começo de ano. Essa imagem é uma imagem bastante famosa, apesar de que o original está roubado e desaparecido desde 1990, é uma imagem de Rembrandt, uma pintura de Rembrandt, a retratar aquela famosa passagem bíblica em que Jesus está a dormir numa barca no Lago da Galileia e a tempestade então irrompe e há o risco real de que a barca afunde. E naturalmente que os apóstolos ali então se apavoram, se preocupam e no entanto Jesus permanece a dormir. E quando ele é acordado então, ele pergunta para os apóstolos o porquê que eles estão em pânico. Do que vocês estão com medo? O que temeis? E é por aí que a gente vai começar a nossa conversa para o dia de hoje. Guardem essa imagem. Nós temos uma grande dificuldade com palavras, e não é à toa que as primeiras 3 itens da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec utiliza para definir palavras. E quando nós nos deparamos com a palavra fidelidade, às vezes podemos ter entendimentos e compreensões um pouco equivocadas. E essas aí são aquelas que, do modo geral, os dicionários nos ensinam, que são as noções que a gente tem em relação à ideia da fidelidade. Mas quando nós nos deparamos com a ideia da fidelidade a Deus, trazemos conosco toda aquela bagagem cultural e de formação religiosa de cada um de nós, além de toda a nossa bagagem reencarnatória, onde nós já trazemos um setup daquilo que aprendemos ao longo das reencarnações em que passamos pelas diversas encarnações. E é natural, então, que quando falamos em fidelidade a Deus, isso abre campo para uma série de interpretações e uma série de entendimentos de acordo com a cultura e a formação religiosa de cada um. E é assim que muitas das vezes nós vamos encontrar irmãos nossos de outros segmentos religiosos, ou nós mesmos, entendendo que ser fiel a Deus é ser fiel à igreja que eu pertenço. E que ser fiel a Deus é estar presente no culto do qual eu participo. E como nós somos muito restritivos e nós acabamos buscando um céu muito fácil, acabamos entendendo que basta isso. Fidelidade é estar presente, é comparecer, é anunciar ou professar que eu sigo esta ou aquela doutrina. E aí nós pensamos, será que foi isso que o Cristo nos ensinou? Será que é essa a proposta que a doutrina espírita nos traz? Bom, fomos buscar naquela que é a melhor fonte, Jesus. Essa obra é uma das obras que eu considero das mais belas, das melhores obras da psicografia de Chico Xavier. E não é por menos, né? A Boa Nova é o Evangelho. A Boa Nova, o livro Boa Nova, é do início ao fim Jesus, falando aos apóstolos e, portanto, falando a nós mesmos. E o seu autor espiritual não podia ser melhor, é Humberto de Campos. Então, é uma obra que eu sempre recomendo. É a obra que eu dei de presente para minhas filhas, quando elas completaram 15 anos. Foi o meu presente de aniversário para elas. E falei para elas. Aliás, um dia desse a Júlia estava lendo e eu falei para ela, filha, isso é obra para a tua vida inteira. Você vai ler a sua vida inteira e vai interpretar em cada momento da sua vida de uma forma diferente. Recomendo. Pois bem, capítulo 6, Fidelidade a Deus. Jesus está mais uma vez junto aos seus apóstolos. E o livro inteiro é nesse ritmo. O livro inteiro é desse jeito. Jesus estava junto com seus apóstolos e percebeu que após aqueles primeiros momentos de pregação junto ao lago, junto aos povos, havia alguma confusão, alguma incompreensão acerca da sua mensagem.
aquele reino de Deus que ele prometia, um reino que não era físico, que não era material, que não era determinado por fronteiras, que não tinha uma sede, um governo, eles não estavam entendendo muito bem. E ainda pior, como assim? Como é que para eu chegar nesse reino e participar desse reino, eu tenho que fazer sacrifícios? E é assim, então, que Jesus começa a sondar o íntimo dos seus apóstolos para tentar entender exatamente qual é a confusão e qual a melhor maneira de explicar. E é assim, então, que numa noite, como ele explica aqui nesse trecho, quando já a multidão se havia retirado, ele, junto com os seus apóstolos, começa a conversar e a nos trazer aqueles ensinamentos imortais. Ele começa por dizer que na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Então vejam bem, todos os boldes, todos os negritos são meus. Tá? Onde tiver negrito ou tiver itálico, fui eu. E pontuando exatamente os conceitos mais importantes do texto de Humberto de Campos. A fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Só que, como eu falei, entendimento de fidelidade vai variar. E aí ele começa a ensinar. Onde é que tem um filho, onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer entre si uma ideal união, uma confiança integral e recíproca. Ora, alguém tem dúvida de que nosso Pai Deus nos é fiel? Será que alguém ainda duvida? Olha o que ele diz. Sua dedicação, ou seja, a dedicação de Deus, a do Pai, nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Nós ainda nem sabíamos que ele existia e ele já nos amava. Nos amava, nos protegia, nos dava tudo aquilo de que necessitávamos para o nosso crescimento e para o nosso aperfeiçoamento moral. Ante esses primeiros conceitos, os apóstolos emitem lá os seus conceitos, emitem lá suas opiniões, falam qualquer coisa, e aí Jesus continua o seu ensinamento mostrando, fazendo um paralelo. Ora, a ideia basicamente é de que nós estranhamos que o acesso ao céu seja tão difícil, seja necessária tanta dificuldade. E aí ele faz uma comparação com o mundo. Ele vem nos lembrar, tudo na vida tem um preço que lhe respondes. Se vacilais receosos ante as bênçãos dos sacrifícios e as alegrias dos trabalhos, meditai no tributo que a fidelidade ao mundo exige. Não é isso mesmo que acontece muitas vezes conosco? Chegamos no centro espírita e aí começam a nos falar, olha, tem que trabalhar, olha, tem que se dedicar, olha, renúncia. Uma dupla que é bem complicada quando a gente começa a trabalhar numa reunião, num trabalho espírita. Assiduidade e pontualidade. Dois conceitos fundamentais para o trabalhador espírita, para o trabalhador cristão. Assiduidade, pontualidade. E só nessas duas aí a gente já esbarra e cria-se uma dificuldade enorme para cumprirmos com esse dever. Aí Jesus faz uma comparação. O prazer mundano, não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Se ficou dúvida, o preço, muitas das vezes, é a dor, é o sofrimento, é a doença, é a loucura, é a depressão, é a ansiedade. Não é isso que o nosso mundo tem gerado na maioria de nós, quando nos entregamos aos prazeres do mundo, aos valores do mundo, a essa corrida desenfreada que o nosso mundo, a nossa sociedade assumiu? E qual tem sido o nosso prêmio? Tem sido a dor. Se o mundo, se os prazeres nos cobram um preço tão alto, por que estranhamos então quando Jesus nos diz que o caminho para o reino dos céus não é fácil?
é um caminho de dificuldade, de dedicação. Não é muito diferente. Não é muito difícil de compreender isso. Se o mundo nos pede lealdade, nos pede tanto, por que será então que Deus não há de nos pedir lealdade ao coração? Trabalhemos agora para a instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando está o Pai trabalhando por nós? Olha que chamada de atenção dele novamente. Deus, como nós sabemos, é eterno. Não tem princípio, não tem fim. Nós somos imortais. Temos uma data de criação. Temos um momento no tempo e no espaço em que fomos criados. Naquele momento da nossa criação, Deus já trabalhava por nós. Deus já existia. E Ele já tinha preparado todo um universo que nós ainda não somos capazes de compreender, para que nós pudéssemos realizar o nosso trabalho de aperfeiçoamento íntimo, sairmos da nossa condição de simplicidade, de ignorância, para chegarmos àquela perfeição relativa que é o destino de todos nós. O caminho a gente é que escolhe como que vai fazer para chegar lá, mas o caminho é nosso. Mas desde quando que o Pai está trabalhando por nós? Desde toda a eternidade. Deus está a realizar o seu trabalho por nós desde toda a eternidade. Bom, nessa altura, então, alguns dos apóstolos concordam com Jesus e relatam algumas situações de companheiros, conhecidos, familiares, que de fato, por se entregarem ou à usura, ou aos prazeres, aos vícios, haviam realmente pago um preço bastante alto. Mas, nessa altura, então, um dos apóstolos se lembra da situação em que ele balançou. Mestre, tem um amigo de Corazim, que era uma das cidades, que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Ora, a gente ouve a palavra de Jesus, muitas vezes desperta a vontade de seguir Jesus. Mas aí esbarra nesse porém. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na aventura. Eu acho fantástico esse trecho que eu deixei em negrito no final, porque ele é o retrato de uma grande parcela daqueles que desejam seguir a Deus, ou seguir as religiões, ou seguir a Jesus, ou qualquer outra coisa. Porque vejam bem se não é bem aquilo que nós, muitas vezes, retratamos. Deus tem que chegar para resolver os meus problemas. É para isso que eu fui na casa espírita, não é isso? Eu fui na igreja para ser salvo. E o que você fez para se salvar, companheiro? É tão cômodo essa posição de achar que é Deus quem tem que resolver o meu problema, porque, afinal de contas, Ele precisa da graça, da minha servidão e da honra da minha fidelidade. Perceberam a inversão de valores? É Deus que precisa de mim, na minha cabeça, né? Só na minha cabeça que eu acho que é Deus que precisa de mim. Quando, na verdade, sou eu que preciso de Deus. Então, como é que eu vou querer de Deus que Ele chegue, que Ele só vá ter a minha fidelidade, a minha admiração, a minha adoração, quando Ele atender os meus caprichos mundanos? Olha que visão equivocada. E muitas das vezes é o que nos povoa o íntimo. Achamos que temos naquela religião, ou em Deus, ou em Jesus, ou no Evangelho, um grande e mágico resolvedor dos meus problemas pessoais, quando, na verdade, não é nada disso. Só eu sou capaz de resolver os meus problemas. Só eu tenho a obrigação de liquidar tudo aquilo que me causa os problemas da vida, que são causados por mim mesmo, habitualmente pelas minhas viciações morais. Então é por isso que ele nos chama a atenção para essa necessidade. Mas olha a resposta que Jesus nos dá, e não apenas a Tiago. Nem todos podem compreender a verdade de uma vez só.
Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Novamente em negrito, nos dias de tranquilidade e de triunfo. É tão fácil ser fiel quando está tudo bem, né? Casamento é uma maravilha, né? Quando está todo mundo com dinheiro no bolso, tempo sobrando, sorrisos fartos, a vida está tranquila, a pia está sempre limpinha, vazia, é uma maravilha, né? A pia dá um problema, mas enfim, é uma maravilha, né? Todo mundo é bonito, todo mundo é belo, saudável, jovem, é uma tranquilidade, né? A vida passa. Chega a idade, chegam as doenças, chegam os filhos, a barriga. E aí, será que nessa altura da vida conseguimos manter essa fidelidade? A gente costuma esquecer aquele momento lá da cerimônia do casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. A gente esquece. Por quê? Porque a gente quer tranquilidade, quer triunfo. E nessa hora é muito fácil ser fiel. Mas é na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da provação. São naquelas noites acordadas cuidando do filho pequeno, aquelas noites acordadas cuidando do ente querido que está doente. É nessa hora que nós vamos de fato provar se nós temos ou não temos de fato todo esse amor e toda essa capacidade de sermos fiéis. Ora, se é assim na nossa vida pessoal, na nossa vida de relação, imagina em relação a Deus. Nós, porém, que conhecemos a verdade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede. Olha que eu botei em itálico, hein? A gente quer muito esse Deus que nos dá coisas. Esse Deus que nos dá situações reconfortantes. Esse Deus que nos dá soluções imediatas e fáceis, principalmente tem que ser fácil. A gente quer solução fácil. Difícil não, já basta a vida. Soluções fáceis. Mas a gente não quer esse pai que educa. Não devemos pensar, para não perdermos a frase de Jesus, não devemos pensar no Deus que recompensa, mas sim no Pai que aperfeiçoa. A gente pensa, muitas das vezes, porque nós fomos criados, o nosso histórico cultural ao longo das encarnações, não apenas dessa, é de um Deus que nos recompensa por essa fidelidade aparente, desse Deus que nos recompensa por sermos fiéis a Ele, porque seguimos a Sua palavra, porque frequentamos o Seu templo, porque falamos e vendemos e professamos a sua doutrina. E fazemos isso tudo em busca do quê? De uma recompensa. Só que não é isso que Deus nos dá. O que Deus vai nos propor é aperfeiçoamento. E aí a gente sempre lembra da questão do Livro dos Espíritos, 919a, quando Santo Agostinho, nos recomenda todas as noites olharmos para dentro de nós mesmos, vermos aquilo que fizemos de bom e de ruim, pesarmos na balança o que foi melhor do que ontem e o que amanhã poderá ser melhor do que hoje, e colocarmos isto em prática. Isto é aperfeiçoar-se. Autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Não é essa um dos grandes ensinamentos da doutrina espírita? Usarmos o nosso livre-arbítrio para dinamizarmos esse aperfeiçoamento íntimo, essa busca íntima pelo nosso conhecimento, percebermos as nossas fragilidades, as nossas imperfeições e nos esforçarmos para resolvê-las. Se não resolvermos nesta encarnação, resolvermos numa próxima. Mas não perdermos o rumo de que devemos buscar ativamente este aperfeiçoamento, esta educação, porque esse é o caminho para atingirmos a tão falada evolução espiritual, a tão falada pureza do espírito. Fora disso, o caminho vai ser um pouquinho mais longo, um pouquinho mais demorado. Aí vem uma outra passagem muito interessante,
E parece que eles já estavam se antecipando ao que viria depois, porque muitas culturas do mundo já pregaram essa ideia e dentro, no seio mesmo do cristianismo, em alguns momentos surgiu a noção de que talvez fosse melhor para nós buscarmos a fidelidade a Deus, um reto e exato cumprimento dos seus ensinamentos, que nós deveríamos nos isolar do mundo. Era muito melhor nós fugirmos desse convívio com pessoas tão diferentes, pessoas impuras, pessoas incrédulas, pessoas viciosas. E dessa maneira, então, no momento em que eu fujo do convívio com o mundo, eu vou ter muito mais facilidade, vou ter muito mais possibilidades de vencer todas essas viciações. Por quê? Porque eu vou estar num ambiente selecionado, só de pessoas tão puras quanto eu, só de pessoas que tanto quanto eu desejam essa fuga do mundo para o aperfeiçoamento. E vamos ficar ali, então, contemplando Deus até o dia da nossa morte. E com isso, então, vamos conquistar o reino dos céus. Quantas ilusões, né? A resposta de Jesus é bastante clara. Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto do seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? Olha a jogada, a frase que ele joga para a gente. Imagina aquele pai trabalhador já em idade avançada e o seu filho em idade adulta, capaz, com saúde, com força, e esse filho só quer repouso, porque ele quer honrar o pai. Cabe essa ideia? Não cabe. E aí eu fui procurar no Livro dos Espíritos, porque Kardec também pensou nessa questão e também buscou o esclarecimento da espiritualidade maior. Lá na parte 3ª, capítulo 2, da questão 657, Kardec pergunta se os homens que se consagram à vida contemplativa, ou seja, essa vida de contemplação, já que eles não fazem nenhum mal e passam o dia todo pensando em Deus, se eles também não têm méritos aos olhos de Deus. E a resposta da espiritualidade é muito clara. Não. Já começa logo com uma afirmação. Não. Pois se não fazem o mal, também não fazem o bem, e logo são inúteis. Além disso, se não fazemos o bem, é o mal que estamos fazendo. Tem uma outra questão, inclusive, em que Kardec reafirma isso. Aquele que não faz o mal, aquele que não faz o bem e que se omite na prática do bem, ele já está praticando o mal por consequência. É bem claro. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque a sua vida toda é toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas por nada ter feito. Aí, na questão 767, já no capítulo 7, Kardec manda outra pergunta que vai complementar essa nossa ideia. E o isolamento absoluto? Ele é contrário à lei de Deus? É contrário à lei da natureza? Que não era isso exatamente o que o apóstolo perguntava a Jesus? Nos isolamos do mundo e assim nos preservamos da viciação, nos preservamos do contato com os impuros e eu garanto a minha pureza. E aí Kardec pergunta para a espiritualidade, mas será que se isolar é contra a lei da natureza? A resposta da espiritualidade é clara, sim, visto que os homens buscam a sociedade por instinto e que todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. A gente gosta muito de falar de missionários, né? Porque Zezinho era um missionário, encarnou com uma missão e uma tarefa. Por quê? Porque eu não sou missionário. Eu não tenho missão nenhuma, coitado de mim. Quem sou eu, né? Leia Kardec. Leia Kardec. Kardec diz que todos temos uma missão na encarnação. Sabe qual é a missão? Promover o aperfeiçoamento próprio e daqueles que o rodeiam. Está lá no Livro dos Espíritos. Pena que eu não botei essa parte, mas eu lembrei.
Todos nós somos um missionário. Temos a missão de realizarmos o nosso próprio progresso e o daqueles que nos circundam. E ainda pior, se ao longo da vida ou no nosso planejamento reencarnatório escolhemos a tarefa de sermos pais e mães, temos uma segunda missão. No Livro dos Espíritos, maternidade e paternidade é classificado como missão. Não é tarefa, é missão. Então todos nós somos missionários. E quem é pai e mãe, duplamente missionário. Todos nós somos missionários. E é o que está aqui escrito, né? Todos nós temos a tarefa de buscar a sociedade, o convívio entre nós, com todos os perrengues, com todas as brigas, com todas as picuinhas, com todas as discussões, com todos os problemas que decorrem do convívio, mesmo num ambiente religioso. Porque é assim que nós vamos promover e vamos concorrer para com o progresso do mundo e do próximo e de nós mesmos. E aí, então, continuamos lá no Boa Nova, no nosso capítulo 6, e vem, então, a pergunta de Tadeu. De que modo se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face deste mundo? Ora, vejam que coisa interessante. No segmento da ideia de se isolar do mundo para fugir do vício, para fugir do pecado, para fugir do convívio com os impuros para preservar a minha pureza, vem uma ideia seguinte: mas então se eu tenho que conviver no mundo com pessoas tão impuras, tão viciosas, como é que eu vou viver sendo um apóstolo do reino de Deus nessa situação? Jesus responde a Tadeu: ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. Vejam que coisa interessante que ele colocou: os prazeres condenáveis, porque existem prazeres na vida que não são condenáveis. Nós podemos viver, e todos nós aqui vivemos a vida do mundo. Uma das grandes maravilhas, e eu gosto de falar isso e gosto de reforçar isso, do Espiritismo, é que não existe profissionalismo religioso. Ninguém dentro da casa espírita, nem dessa, nem nenhuma outra casa espírita séria, é profissional de religião. Nenhum de nós ganha salário, proventos, qualquer tipo de benefício para estar aqui trabalhando. Aliás, muito pelo contrário, às vezes, né? Tem muita casa espírita, a casa espírita que eu frequentava, eu costumo brincar com isso. Nos anos 90, ser presidente era uma condenação. O cara era presidente da casa espírita, estava condenado a pagar a conta da água, a conta da luz, qualquer problema que era do bolso que ele tirava para sustentar a casa aberta. Aqui também, né? Olha aí. Quem não sabe da história, depois procura saber o que o seu Orlando fez para essa casa hoje estar aqui do jeito que está. Então, é isso. Na causa do Cristo, na casa espírita, não tem profissional. Não tem profissional, não tem benefício nenhum. Então, a gente aqui não tem como estar achando que vai ser beneficiado do ponto de vista físico, muito pelo contrário. Então, como a gente falou, não há como ser no mundo, viver no mundo para aqueles prazeres que são condenáveis. E aí a gente pode pensar, os prazeres condenáveis são quais? A luxúria, os vícios morais, os vícios físicos, os vícios químicos, os comportamentos que são claramente contra o ensinamento moral de Jesus. E eu sou capaz, todos nós somos capazes, de viver no mundo, termos uma família, termos uma profissão, trabalharmos, termos uma vida financeira, toda uma vida de sucesso até, sem entrarmos por esses meandros da luxúria, da viciação, dos prazeres, dos vícios morais, dos vícios químicos, dos vícios físicos. É isso que Jesus nos chama a atenção, de que é não viver para o mundo. Não é nos isolarmos do mundo. Nós temos que viver a nossa vida. Mas onde é que está o nosso sentimento? Qual é a nossa bússola moral
para a nossa vivência na Terra? É Jesus. Então eu consigo fazer tudo isso, eu consigo ter tudo isso, eu consigo ter uma vida familiar, uma vida profissional, uma vida financeira, seguindo os ensinamentos de Jesus. Porque são conceitos, são valores. Valores que nós vamos erigindo no nosso íntimo para buscarmos construir dentro de nós o reino de Deus. Onde é que está o reino de Deus? Ele está dentro de vós. Não é isso que a gente aprende? Ele está dentro de nós. E nós temos que construir. Construir é um verbo que indica ação. Ação exige esforço. Esforço exige desgaste de energia. Se não fizermos isso, nada se constrói. E aí segue ainda Jesus. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra, neste mundo. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual. Por quê? Porque é neste mundo que nós precisamos construir as bases para que não apenas nós, mas todos aqueles que estão à nossa volta construam essas raízes, construam esses pilares dessa construção espiritual, dessa edificação íntima do reino de Deus. E se estamos na Terra, como eu já falei, temos uma missão do aperfeiçoamento íntimo e daqueles que nos circundam. E essa tarefa tem que ser realizada aqui, em vida. Não quando chegarmos do lado de lá. Não temos que ficar esperando a nossa desencarnação para começarmos a erigir esse reino. Esse reino começa aqui. E ainda mais quando ele nos diz que entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual. Por quê? Porque o mundo, de modo geral, ele é avesso à construção do reino de Deus. E aquele que se aventura em tentar estabelecer esse reino aqui, ele há de sofrer todo tipo de resistência. Um amigo nosso lá do Brasil, de Juiz de Fora, ele costumava dizer que a gente arranjava uma encrenca danada quando entrava no trabalho espírita. Que já temos os nossos próprios inimigos espirituais. Estou falando de inimigos espirituais. Já temos os nossos próprios inimigos que nós arrecadamos ao longo das nossas últimas encarnações. Já temos os inimigos da nossa família, porque a nossa família é um grupo que andou em algum momento junto por aí e certamente não aprontamos boas coisas. Aí a gente entra para a doutrina espírita, entra para a casa espírita e começa a trabalhar. Pronto, arranjamos mais dois inimigos. Os inimigos do espiritismo e os inimigos de Jesus. Olha que maravilha. Passamos a ter 4 ao invés de 2. E todos eles estão muito insatisfeitos com a nossa presença aqui. Todos eles vão mover mundos e fundos para nos tirar daqui, ou para nos paralisar. Por quê? Porque nós somos inconvenientes. Nós estamos atrapalhando a causa deles. E é exatamente por isso que nós somos tão desagradáveis. Somos incômodos, somos inconvenientes. Quem esperava facilidade na luta, não vai ter, não. E aí ele dá esse próximo trecho, eu achei de uma poesia, de uma beleza. Só mesmo a parceria de Jesus com Humberto de Campos. Olha que coisa linda. Plantará uma flor onde haja um espinho. Abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusões os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água onde queime um deserto. Isso nos dá a dimensão do trabalho que nós realizamos e que temos que realizar. E nos dá uma noção muito clara de perspectivas e expectativas. Porque como nós achamos que temos um valor enorme, a gente acha que basta mover uma palha e nós vamos transformar o mundo. Eu fui jovem espírita de mocidade. E aí, naquele ardor da juventude, a gente achava que a partir daquele momento que conheceu Jesus, conhecia o Espiritismo, vamos agora fazer tudo, vamos transformar o mundo, vamos fazer e acontecer, e aquela expectativa enorme, né, de resultado. Ele aqui acaba com todas essas nossas expectativas.
vai plantar uma flor onde tem espinho, companheiro. Não é naquela terra fofinha, bonitinha, limpinha, não, é onde tem espinho. Você vai abrir uma senda, você acha que é aquela avenida, né? A5. Não, amigo. É uma senda estreitinha. Aonde? Onde tem confusão e parasita. Mas não podia ser limpo o terreno, gente? Não, é no meio dos parasitas. Vai cavar o deserto. Tem um capítulo do Boa Nova que tem uma imagem linda sobre esse homem cavando um deserto. E ele fala exatamente sobre confiança e sobre fé. E aquele homem cava, e aquele sol, e lá no fim ele acha água. Por quê? Porque ele nunca perdeu a confiança na promessa do Pai de que ele ia achar água ali. Então é a mesma coisa, a gente vai cavar tanto no deserto, para conseguir uma única gota da água. Mas isso é inútil? Não é não, companheiro. O trabalho é esse. Essa é a senda. É assim mesmo. Não há de ser diferente. Ninguém espere facilidade. Ninguém espere obra pronta. Engenheiro de obra pronta, o mundo está cheio. A gente precisa de engenheiros que tirem a obra do chão. Obra pronta é fácil. É igual técnico de futebol em casa assistindo o jogo pela televisão. Está cheio, né? A gente abre a televisão, né? Quanto debatedor. Nunca botaram uma bota, nunca botaram uma chuteira. Quanto debatedor. Nunca foram para a beira do campo dirigir um time. É fácil. E aí, novamente, surge uma pergunta. Dessa vez ele não diz qual é o apóstolo, ele só diz que é um dos filhos de Zebedeu, portanto João ou Tiago. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa? A essa altura os apóstolos já tinham percebido o tamanho do problema onde eles tinham se metido. Eles já tinham entendido o tamanho da construção, que não era uma coisa tão simples e que era uma tarefa de uma grandeza espiritual e não material. E essa é a nossa situação quando nós chegamos aqui, ou em qualquer outro templo religioso em que buscamos, de fato, a construção do reino de Deus dentro de nós. E qual é, então, essa qualidade primordial que devemos cultivar? Jesus reforça e reafirma mais uma vez. Acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. Só que a essa altura, tanto os apóstolos quanto nós já entendemos que essa fidelidade a Deus vai um pouco mais longe, um pouco mais distante do que aquelas noções equivocadas que nós trazíamos do passado. E eu espero termos sido claros o suficiente para o entendimento dos companheiros do que é o que Jesus está a falar quando nos diz sobre ser fiel a Deus. Mas a conversa não acaba. A maioria dos capítulos do Boa Nova são diálogos, são debates entre Jesus e os seus apóstolos. Aí alguém vai lembrar de uma questão que nos toca muito de perto, a todos nós. Como é que eu posso ser fiel a Deus quando eu estou doente? Como que eu vou ser fiel a Deus estando enfermo? Ora, vamos primeiro deixar claro que existem duas coisas muito diferentes. Uma coisa é um resfriado, uma gripezinha. É claro que ainda mais agora, né, que a gente, nesse momento, estamos sofrendo uma epidemia de gripe A. Recentemente tivemos a experiência do Covid. Todo mundo já ficou meio que craque em como lidar com gripe. Já entendemos que temos que colocar uma máscara, devemos nos isolar, não convém estar no meio de muita gente se estamos claramente gripados. É claro que essa pessoa requer alguns dias em casa, isolado, descansando, e não vamos confundir as coisas e não vamos assumir essa fidelidade na enfermidade para um caminho torto, que não é bem esse, não é essa a ideia. Agora, existem outras doenças, principalmente doenças crônicas, que são incapacitantes, são limitantes, que nos criam restrições, dificuldades. E aí, muitas das vezes, nós entendemos que já que eu sou um enfermo dessa ordem, eu não tenho como estar servindo a Deus. Afinal de contas, né, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma doença, eu tenho uma limitação. E aí Jesus nos manda a seguinte resposta. Olha de novo a mesma ideia. Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não é isso?
saudável, bonitão, forte, cheio de energia. A gente brincava muito com isso na nossa mocidade, né? 20 anos, 18 anos, forte, saudável. Eu não vou perder meu tempo com essas besteiras de religião, né, companheiro? Isso é coisa para velho. Quando eu tiver velho, eu penso nisso. Aí no dia que está velho, está doente, cacarecado, perna torta, cheio de problema. Fala, companheiro, agora eu não tenho energia para fazer essas coisas. Meu. Chega, né? Não dá. Já estou velho, já estou doente, como é que eu vou fazer alguma coisa? Pois é, a gente sempre tem uma resposta, a gente sempre tem uma desculpa, né? Pois é, nos dias de calma é fácil provar fidelidade e confiança. Porém, não se prova a dedicação verdadeira, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo, olha essa parte, o enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para o nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai. Para quem não sabe ou não lembra, Chico Xavier era um homem permanentemente doente. E, inclusive, eu li em algum lugar um relato dele que eu achei sensacional. Ele dizia que a cada 10 anos ele ganhava de prêmio uma doença nova. Frase de Chico. A cada 10 anos eu ganho uma doença nova. Aí ele dá lá o relato, que eu não vou me lembrar de cabeça qual foi a sequência das doenças. O Chico ficou quase cego, e ele psicografava com aquele olho ali, lacrimejando, sangrando, era uma coisa, né? Então, enfim, doença atrapalha, mas não nos impossibilita de trabalhar. E aí, eu estou falando muito toda hora da minha mocidade, né? Mas quando eu preparei essa palestra e quando eu me deparei com essa passagem, foi inevitável lembrar de um momento da minha vida. Vai ser difícil eu não me emocionar, mas tudo bem. Vocês já me conhecem, a maioria já me conhece, sabe que eu sou chorão mesmo. E esse momento foi um momento extremamente marcante para a minha vida e determinante para muita coisa do que aconteceu dali para frente, incluindo a escolha da minha profissão. Existe no Rio de Janeiro o Hospital de Curupaiti. Curupaiti é uma colônia, uma das maiores colônias do Brasil, se não a maior, que abriga e abrigou e segregou durante décadas pessoas com o mal bíblico chamado lepra. Quem já leu Bíblia, quem já leu o Evangelho, sabe que no tempo de Jesus a lepra era uma praga, um mal bíblico, uma doença maldita, e que as pessoas eram segregadas no Vale dos Imundos. E no Brasil não se fazia diferente. As pessoas eram segregadas nas colônias e Curupaiti era a nossa, lá do Rio de Janeiro. E por conta dos trabalhos no movimento espírita, eu conheci através de algumas pessoas, incluindo aquele que viria a ser depois o meu sogro, eu conheci essa personalidade, Amazonas Hércules. Quem é do Rio, quem trabalhou no movimento espírita do Rio, e mesmo muitos no Brasil, conhecem Amazonas. Esse moço era ranceniano quando eu conheci há quase 50 anos. Lepra ou leproso, no Brasil também é chamado de ranceniano, ou doença de Hansen. Ele já estava em Curupaiti há quase 50 anos. Nasceu órfão, o pai morreu antes dele nascer, a mãe morreu quando ele tinha 4 anos, foi criado por uma madrinha, foi para Manaus, seu sonho era ser prefeito de Manaus, e aos 30 anos descobriu que tinha lepra. E foi mandado para o Rio de Janeiro, foi para o Rio de Janeiro buscar tratamento e acabou sendo segregado no Hospital de Curupaiti. E ali, ele já conhecia a doutrina espírita através da madrinha. Ele teve a oportunidade de conhecer o Centro Espírita Filhos de Deus, que, assim como muitas outras instituições religiosas, está localizado dentro de Curupaiti, e é uma casa que todas as vezes que eu fui nela, eu percebia que eu mudava de vibração. Você entra na casa, você entra num plano diferente. Era um lugar de trabalho, e como ele diz, o nome mesmo diz, era uma casa para atender aqueles filhos de Deus que estavam esquecidos, abandonados e isolados na colônia de Curupaiti. Essa é uma visão das enfermarias, onde a gente passava e fazia visitas,
e onde até hoje vivem dezenas, centenas de homens e mulheres segregados das suas famílias, segregados de toda a sociedade, porque eles eram portadores do mal maldito, a lepra, e por isso eles deveriam ser isolados da sociedade. A essa altura, anos 90, já não havia mais esse problema, porque a doença já tinha cura, e essas pessoas todas eram tratadas, curadas, só que depois de décadas vivendo ali, abandonados da própria família e isolados, eles não tinham mais para onde ir. Nessa mesma casa, Filhos de Deus, nesse mesmo Curupaiti, numa dessas enfermarias, eu tive a oportunidade de conhecer o Marcondes, que está ali à esquerda do Amazonas. O Marcondes é outro exemplo desses, de fidelidade a Deus, como o Amazonas. Como vocês podem ver, ele é cego, cego pela lepra. Assim como o Amazonas, ele também tinha uma das pernas amputadas. A face é deformada não é por velhice, é pela doença. Esse jovem, que, assim como o Amazonas, podia ter reagido como grande parte daqueles doentes que eu conheci em Curupaiti, podia ter ficado num desses quartos a se lamentar da vida, revoltar-se contra Deus, poderia lá reclamar da vida, poderia ficar lá apenas sentado esperando o dia da sua morte. Esse jovem era só o doutrinador da reunião mediúnica da casa do Centro Espírita Filhos de Deus. E como disse uma vez um amigo, nós estávamos na casa do Amazonas, na varanda a gente via a lateral esquerda ali do centro. E a janela aberta, aquele calorão do Rio de Janeiro, estava lá a reunião mediúnica rolando e o Marcondes conversando com um espírito. E o Marcão virou para mim e falou: André, já pensou que é um espírito sofredor? Olha para o Marcondes e o Marcondes diz: o sofrimento não é nada, meu irmão. Eu nunca mais esqueci. Ali está o Amazonas na sua oficina de trabalho e a sua filha, que o adotou como pai. Ela adotou o Amazonas como pai e cuidou dele desde os anos 90 até a sua morte em 2004. E eu queria chamar a atenção de vocês para aquela máquina de escrever, aquela máquina datilográfica ali à direita do Amazonas. O trabalho do Amazonas, desde o ano de 1956, era secretário-geral do Centro Espírita Filhos de Deus. Se vocês observarem a mão esquerda do Amazonas, aquilo ali é uma das deformidades que decorrem do mal de Hansen. São as mãos em garra. E as mãos dele eram duras assim. Ele não tinha capacidade de movimentar os dedos. Como é que esse homem datilografava? Alguém amarrava uma caneta ou um lápis entre os seus dedos e ele datilografava. E assim ele datilografou muito provavelmente milhares de cartas, pedindo ajudas para a instituição, pedindo ajudas para a colônia, pedindo ajuda para pessoas saudáveis como eu, que iam lá pedir ajuda para ele. Olha o resultado da fidelidade a Deus. Não satisfeito, ali atrás, aquela construção pífia que vocês estão vendo, é uma das muitas construções que se sucederam da Casa Espírita Filhos de Deus, na favela do Canal do Anil, que depois da sua morte passou a ser chamada Centro Espírita Amazonas Hércules. Ele é um dos fundadores dessa casa, junto com meu sogro, junto com um tio da minha esposa e mais algumas pessoas. Ele era o presidente honorário da casa durante anos e anos, e sempre que podia, ia lá fazer uma visita àquelas pessoas. Talvez esse é o único registro que eu tenho de fotografia junto com ele. Eu e Melissa, isso aí é 1995, portanto, vocês vejam, eu ainda tinha cabelo. Vejam só, eu ainda tinha cabelo. 1995. Quem pensou que eu nunca tinha cabelo na vida, está aí. 1995. Lá no quarto do Amazonas. E era sensacional, porque nós entrávamos na casa, essa era a primeira visão. A cama, a estante abarrotada de livros espíritas, e ele sempre preparado para receber espíritos sofredores, espíritos desorientados, perdidos no mundo, precisando de orientação. Nós, os saudáveis, íamos buscar o doente para nos orientar. Não satisfeito, ainda era poeta, publicou 2 obras, e está aí o autógrafo do nosso Amazonas, sentado na sua mesa, junto à sua máquina datilográfica. Então, olha aí que exemplo de fidelidade a Deus, mesmo ante a enfermidade. Esse foi um dos homens que moldaram a minha noção de doutrina espírita. Foi um dos homens que me ensinou muito o que é trabalhar e o que é tentar
ser melhor. Estou muito longe ainda de chegar perto, mas é um exemplo que eu gosto de lembrar e trazer para todos. E aí, olha o que a seguir de um exemplo desse, Jesus nos diz. Se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os teus ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privados dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Acho que depois disso dispensa comentários. E Jesus continua sorrindo, porque ele já sabia muito bem a intensidade da luta que aqueles apóstolos iam travar. Ele já sabia o que cada um deles iria passar ao longo da sua vida, mesmo jurando fidelidade. E umas palavrinhas aqui que eu acho importantíssimas. Fragilidade das promessas humanas. André Luiz costuma dizer que nós somos os campeões da promessa. Quem promete, necessariamente não realiza o que prometeu. Por isso, André Luiz diz que somos os campeões das promessas não cumpridas. E Jesus sabia dessa fraqueza. Porém, Humberto de Campos conclui esse capítulo nos dizendo e nos relembrando que humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, cada um daqueles apóstolos soube ser fiel através de todas as vicissitudes da natureza. Transformaram as suas angústias e os seus trabalhos num cântico de glorificação sob a eterna inspiração do Mestre e renovaram a face do mundo, trazendo e implantando o cristianismo em todo o mundo. Só para relembrar, cada um daqueles apóstolos, à exceção de João, todos morreram de alguma forma trágica através da execução e da tortura. Todos eles passaram por isso. Só João morreu de velhice. E para concluir, agora realmente indo para o final, eu fui buscar... O que aconteceu? Ah, já sei, fiz besteira. Pronto, corrigi a besteira. Agora sim, então, caminhando para o final, eu fui buscar um texto, esse texto eu não vou comentar, eu vou apenas ler, porque ele é de uma beleza e nos sintetiza tudo aquilo que a gente acabou de ouvir. É desse livro, Paz e Renovação, Chico Xavier, diversos espíritos psicografaram, e essa mensagem, então, fidelidade. E ela nos diz, então, sem dúvida, não nos pede o Senhor votos reluzentes na boca, nem promessas brilhantes. Jesus não necessita nem mesmo das nossas afirmações labiais de fé, nem tampouco de manifestações adorativas. Conta, sim, com a nossa fidelidade, sejam quais forem as circunstâncias. Se o dia resplandece o céu azul, tenhamos a coragem de romper com todas as sugestões de conforto próprio, avançando à frente. Se a tempestade relampeia no teto do mundo, cultivemos bastante abnegação para sofrer o granizo e o vento, demandando o horizonte que nos cabe atingir. De todos os lados, invariavelmente, chegarão apelos que nos convidam à deserção. Elogios e injúrias, pedradas e incenso aparecerão, de certo, como procurando entorpecer-nos a consciência. No entanto, a cavaleiro de uns e outros, é imperioso recordar o Divino Mestre na pessoa do próximo e buscá-lo sem pausa, através do bem incessante. Somos poucos, no entanto, com ele no coração teremos o suficiente para executar as obrigações com que fomos honrados. Saibamos conservar a fidelidade como quem alça ininterruptamente a luz das trevas, pois que em muitos lances da vida precisamos muito mais de lealdade no espírito do que de pão para o corpo, para que semelhante vitória nos coroe o caminho, tanta vez solitário e espinhoso. O segredo é suportar, e o lema é servir. Batuíra. Lembra da primeira imagem? Muitos dirão, mas Jesus já sabia. Claro que Jesus já sabia. A sua confiança, a sua fé,
sabiam que, apesar da tormenta, a tormenta vai passar. Apesar de todas as dificuldades, Deus não há de nos desamparar. Termos Jesus no barco não significa que não passaremos por tempestades. Confiarmos em Deus não significa que não teremos que utilizar os nossos próprios recursos para vencermos a tempestade. Mas a fidelidade a Deus é sabermos que, no fim, a verdade vai prevalecer. Deus vai nos proteger e vai nos amparar. E nós vamos encontrar um momento de paz. Muita paz. Boa tarde a todos. Vamos então para o final dos nossos trabalhos. Não esquecer esta última parte daquilo que o André nos disse. Jesus está no leme, não é uma frase minha. E Jesus está sempre connosco, independentemente da caminhada que teremos que fazer, porque a casa espírita não nos salva dos caminhos que tivermos que percorrer, mas ajuda-nos e ampara-nos. Vamos então para a prece de encerramento. E vamos, embalados pela música, mentalizando a figura do Mestre, vamos agora ao seu encontro, o seu olhar amoroso, a sua palavra meiga, que sempre nos disse que estará conosco até ao fim dos séculos. Ergamos o nosso coração até Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, e aprendamos a ligarmos-nos ao mais alto e a nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta hora, Mestre, queremos agradecer pelas lições da tarde, pelas bênçãos derramadas, pelo amparo a todos os que aqui se encontram nos dois planos da vida. E queremos pedir-vos que nos ajudeis a levar connosco todas as bênçãos recebidas, a encontrar o caminho nos nossos corações, que nos permita, também nós, como tantos outros já nos mostraram, também possamos ser fiéis a Deus, também possamos ser fiéis àquele que nos criou e com o qual o nosso maior Mestre já nos disse que Ele e o Pai são um. Ajudai-nos a percorrer este imenso caminho que ainda nos falta, vencendo-nos a nós mesmos, mas alcançando em cada reencarnação um pouco mais de luz, um pouco mais de entendimento das leis do Pai. Rogamo-vos, Senhor, que nos deixeis fazer a nossa caminhada, mas que vós possais estar perto de nós, que vós possais, Senhor, ajudar-nos a ultrapassar as nossas sombras, para que a nossa reencarnação, Mestre, possa ser dada por bendita. Rogamos por todos aqueles que estão lá fora, encarnados e desencarnados, Senhor, que todos nós neste planeta, que
temos que responder e caminhar perante estas grandes mudanças que se estão a dar. Continuemos convosco e, acima de tudo, que procuremos ser fiéis a nosso Pai Divino. Abençoai-nos, Mestre, e sede conosco, hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.